Vamos a mais uma leitura. Eu estou olhando para esse livro e pensando, gente, tá terminando. Tá terminando. O que que a gente faz depois? Eu já tô pensando em vários livros. As Máscaras do Mundo, que você Eu ia sugeriu. Qual é falar, esse? eu ia falar para ler de novo. A Máscara do Mundo. A Máscara do Mundo, ó, chega a me dar coceira. Eu li os primeiros capítulos e eu pensei, uau, é bem interessante. Podemos ler esse, podemos também ler o Sabedoria da Mulher aqui. A gente pode trocar uma ideia em relação a isso. Vamos ao capítulo 7, retificação de si mesmo, na página 238. O pré-requisito mais importante para a retificação da própria alma é a consciência de si mesmo. Fantástico isso. Pode ser dito mindfulness, estado de presença. A psicologia corporal entra aqui como uma chave grandiosa. A primeira coisa que devemos saber é que cada um de nós tem um Yetzer Hara, uma inclinação para o mal. Muita gente fica frustrada ou assustada com essa inclinação. Muitas vezes ouvimos: se eu não tivesse um Yetzer Hara tão forte, ou porque a Hashem me puxa para baixo com uma inclinação para o mal, quase como a porção da semana. Que é essa mulher que tu me deste? O Yetzer Hara é uma parte necessária da nossa constituição espiritual, assim como dois braços e duas pernas são partes integrantes da nossa anatomia física. Nossa principal tarefa nesse mundo é nos corrigirmos por meio da canalização da energia negativa do Yetzer Hará para esforços positivos, como estudo da Torá e cumprimento de mitzvot. Techuvá, que literalmente significa retorno, é o processo de elevar nossos desejos animais e transformá-los em poder espiritual. Nenhuma outra criação na Terra é capaz de transformar o material em espiritual. Assim sendo, o judeu tem uma tarefa única. Com um corpo animal, ele é capaz de ultrapassar os anjos e atingir elevados campos espirituais. A retificação de si mesmo, o refinamento do Yetzer Hará, é uma guerra com altos e baixos constantes. Como numa guerra, ganhamos algumas batalhas e perdemos outras. Forte nosso Yetzer Hará. Mas a inclinação para o mal não deveria se enfraquecer com o tempo? A resposta é não. Quando conseguimos ganho espiritual, encontramos uma oposição ainda mais forte. Isso acontece para o nosso próprio bem, para que sejamos capazes de alcançar futuros ganhos espirituais, o que aumenta a nossa recompensa no mundo vindouro. O mesmo princípio se aplica ao atletismo profissional. Quanto melhor um atleta fica, mais difícil a competição. Não devemos nunca nos deixar desencorajar pelo Yetzer Hará. Continuemos lutando. Um jogador de futebol campeão da segunda divisão pode driblar todos os seus adversários, mas perde alguns jogos quando passa para a primeira divisão. Todos sabem que um empate em jogos da primeira divisão é um resultado muito mais admirável do que uma vitória na segunda divisão. Nossos retrocessos nos lembram de que temos um trabalho a fazer e que lutamos contra fortes adversários. Ao encontrar uma grande resistência, refinamos a alma e conseguimos um ganho espiritual formidável. Hashem ajuda. Depois que ficamos conscientes de que temos um Yetzer Hará, a segunda coisa que temos de saber é que somos incapazes de superá-lo sem a ajuda de Hashem. Isso nos faz procurar a sua ajuda. A principal maneira de vencer o Yetzer Hará é fortalecer a espiritualidade, rezar a Deus e pedir-lhe ajuda e orientação para conseguirmos evitar pecados e fazer as escolhas certas. Hashem ajuda aqueles que buscam a sua ajuda. Algumas pessoas se punem, se castigam ou ficam totalmente decepcionadas consigo mesmas quando fazem algo errado. Esse é um modo autodestrutivo que leva apenas à depressão e ao desespero. Se um boxeador ficasse deprimido cada vez que levasse um golpe do adversário, ele logo sofreria um nocaute geral. Cada um de nós mesmos, os grandes tzadikins, se depara com obstáculos de vez em quando. Ficar decepcionado consigo mesmo não serve para nada. É preciso pedir ajuda a Hashem. Conheça seu Yetzer Hará. Depois de reconhecer que temos um Yetzer Hará, devemos aprender a lutar contra ele. Seu objetivo é contaminar nossa alma com dúvida e heresia, pois assim que nossa emuná é enfraquecida. Nós nos tornamos escravos do Yetzer Hará. Por outro lado, se reforçamos nossa emuná constantemente, o Yetzer Hará não tem controle sobre nós. Essa é a verdadeira liberdade. O Yetzer Hará é um bom estrategista.
Em vez de seguir um padrão comum, ele usa diferentes métodos com diferentes pessoas. Ele instila em uma pessoa total heresia e negação a Deus, Deus nos livre. Ele ataca a outra pessoa com heresia parcial, como a negação da Torá oral ou da lei rabínica. O Yetzer Hará de uma terceira pessoa a faz ser seletiva com relação às mitzvot. Ela cumpre o que lhe parece lógico, mas transgride qualquer mitzvah que não entende ou não aprova. Uma quarta pessoa pode ser um rabino ortodoxo, mas o Yetzer Hará tentará lhe contaminar a alma com uma descrença nos verdadeiros tzadikim e se defender dos ataques do parágrafo anterior. Essa pessoa tem forte crença em Hashem e na Torá e se empenha em viver conforme a vontade de Deus. Então, o que o Yetzer Hará pode fazer com ela? A resposta é simples. O Yetzer Hará ataca as pessoas que desejam a fé completa com arrogância, autoperseguição ou ambos. Vamos aprender agora a combater esse tipo de Yetzer Hará. Nós, cristãos, temos o Yetzer Hará que diz, Jesus basta, e que, sendo assim, eu não preciso fazer mais nada, porque ele fez tudo por mim. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. E isso é o Yetzer Hará. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso sair da igreja e simplesmente ir lá no hambúrguer e se atracar a comer. Assim como os muitos cristãos dizem, nossa, cristão não bebe, mas o que come, eu mesmo passei por esse cenário de gula. Eu tinha uma sensação de que eu precisava comer depois que eu saía da igreja, então eu queria comer. Eu queria ir em lugares bonitos, agradáveis, em sushis deliciosos e hamburguetes de comida mexicana que tem próximo da minha igreja, então eu tinha uma inclinação. Meu cunhado ainda está nessa inclinação. Ele vai para a igreja já pensando no hambúrguer que ele vai comer depois, que tem próximo da igreja, que é muito bom. Oi, isso é um Yetzer Hará. E aí, Cristo já pagou toda a conta, então agora eu posso comer. Olha que loucura, que insanidade sem fim. É comida para adulto comer essa informação. Quantas vezes a gente bota nas costas de Cristo aquilo que a gente não quer fazer? Tem nada a ver uma coisa com a outra em relação à salvação. Ele nos deu acesso ao Pai, e o que que a gente faz com o nosso Pai é totalmente responsabilidade nossa. Não tem nada de culpar a serpente nem a Eva. Totalmente responsabilidade nossa se a gente vai fazer o bem ou se a gente vai fazer o mal, se a gente vai criar o bem ou o mal com a nossa palavra, com as nossas ações. Então, isso é um Yetzer Harazão. O Rebbe Nachman de Bresla nos ensina um importante princípio de vida. Temos uma escolha simples. Se queremos, fazemos. Se não queremos, não fazemos. Essa noção é incrivelmente simples, mas muito profunda. Quando temos opções, devemos tentar fazer a melhor escolha. Pessoas bem-sucedidas usam todas as ferramentas que a Hashem coloca à sua disposição. Primeiro, essa pessoa tem um forte desejo de fazer a escolha certa. Segundo, elas se apegam a emuná, de que Hashem lhes ajudará a fazer a escolha certa. Terceiro, elas aprendem o máximo possível buscando o conselho da Torá e dos grandes tzadikins para tomar a decisão certa. Quarto, elas rezam copiosamente a Deus, pedindo que ele as ajude a fazer a escolha certa. As quatro ferramentas acima se resumem em uma palavra: fé. Temos um aparente livre-arbítrio antes de escolher, mas após a escolha precisamos saber que fizemos aquela escolha específica porque Hashem queria que fizéssemos aquela escolha. Lembre-se do primeiro princípio de fé do Rambam. Hashem fez, faz e fará tudo. Portanto, não devemos ostentar os sucessos que Hashem nos permitiu ter. Por outro lado, não precisamos nos perseguir por causa dos fracassos, pois é Hashem que os arquiteta. Temos aqui um Yetzer Hará bem esperto que nos ilude e nos convence a atribuir mérito a nós mesmos pelos sucessos e a nos culparmos por nossos fracassos, tirando a Shem da jogada. Essa situação é em si um outro tipo de escolha, pois devemos nos apegar a Emuná tanto depois do fato como antes do fato. A Emuná, a priori, nos ajuda a tomar as decisões certas, e a Emuná post-facto nos poupa da arrogância que pode seguir um sucesso e da autoperseguição que pode suceder um fracasso. Lembre-se, antes do fato, tente ao máximo fazer a melhor escolha. Depois do fato, acredite que esse é o desejo de Hashem e que tudo é para o bem. Onisciência e livre-arbítrio. O clássico dilema da fé judaica é a aparente diferença entre a onisciência de Hashem e o livre-arbítrio. Se Hashem sabe o que vamos fazer, como podemos ter livre-arbítrio? Se Hashem fez, faz e fará tudo,
Como dito anteriormente, isso tornaria Hashem responsável por nossos pecados também? Se a pessoa não pode levantar um dedo sem que Hashem o permita, onde está o livre-arbítrio? Vamos recordar o ensinamento do Reb Nachman. Temos uma escolha simples. Se queremos, fazemos. Se não queremos, não fazemos. Mesmo que Hashem saiba o que vamos escolher, ele não nos força a fazer uma determinada escolha. Se fôssemos robôs, não haveria um contexto para um sistema de recompensa e punição. Hashem nos deixa escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, o Reb Nachman explica que o intelecto humano é incapaz de compreender completamente o conceito de onisciência e livre-arbítrio. Quem consegue abarcar completamente essa noção não é uma pessoa, mas sim um ser espiritual muito mais elevado. Os seres espirituais elevados não têm livre-arbítrio, pois a verdade de Hashem lhes é perfeitamente clara. Não pode compreender totalmente o conceito de onisciência e livre-arbítrio e a compatibilidade entre os dois. Se insistimos em entender, podemos ficar totalmente confusos. Até pior, podemos cair no poço de heresia. Deus nos livre. O rei Salomão disse em Provérbios 2,19: Alguns nunca voltam e não conseguem compreender os caminhos da vida. Ou seja, devemos reconhecer que há leis espirituais que governam o universo e que transcendem o entendimento humano. Onde termina o entendimento, começa a fé. Quando falamos de livre escolha, o melhor conselho é deixar o conceito da onisciência de Hashem de lado. A onisciência de Hashem e o livre-arbítrio são dois conceitos que utilizamos em ocasiões diferentes, mas, como leite e carne, nunca os misturamos. Antes do fato, usamos o poder do livre-arbítrio. Depois do fato, confiamos na onisciência de Hashem, pois todos os dias estão em suas mãos. Mais uma vez, isso nos salva de duas armas do Yetzer Hará, a arrogância e a autoperseguição. Quando você tem de fazer uma escolha, não pense na onisciência de Hashem. Use as ferramentas à sua disposição para fazer a melhor escolha que puder. Tente o seu melhor e confie no seu desejo de fazer o que é certo, no seu estudo de Torá, na Emuná e nos conselhos dos Tzadikins. Acima de tudo, invista bastante tempo e esforço em rezar para Hashem e o guie na direção correta. Quanto mais rezamos, maior é as chances de sucesso. Quanto mais priorizamos Hashem em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, antes de reagir a qualquer emoção, muitas vezes como eu disse no começo, a consciência, a autoconsciência, como eu estou batendo nessa tecla nos sedentas e trazendo bastante exercício em relação a esse estado de presença consciente, porque aí eu posso, através desse estado de consciência, clamar a Hashem para tudo, que seja para comprar um botão, como já foi dito nesse livro. Senhor, me ajuda a comprar um botão que possa ser bom para mim. Senhor, me ajuda a isso, me ajuda sempre botar Deus em primeiro lugar. A prioridade é Deus. E depois a certeza de que a escolha foi por intermédio dele e que ele está sabendo de tudo e que tudo é bom e faz o bem, mesmo que aquilo momentaneamente pareça ruim. Então, não é uma questão de a gente, eu quero compreender o que que é esse livre-arbítrio, se eu tenho, se eu não tenho, e essa onisciência de Deus, mas é uma questão de confiar nele, no antes e no depois. Sônia, tu quer seguir fazendo as escolhas certas? Tu quer- Sim, quero seguir, sim. Literalmente também, mas esse aqui é Sim. o capítulo, é o parágrafo. É. Não devemos pensar que as cartas estão na mesa, ou seja, que já que tudo é predestinado, não importa o que fazemos. Alguns dizem: se Deus quer que eu seja uma pessoa justa, que Ele me faça justo. Até lá, farei o que eu quiser. Farei o que eu quiser. Tal pessoa tem uma decisão a tomar. Deuteronômio 30:15. Vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. A Torá nos manda fazer uma escolha. Ela nos dá a opção de escolher fé e elevação espiritual, que garantem a vida neste mundo e no próximo. Ou temos a opção de escolher cigarro, álcool, uso de drogas, promiscuidade, coisas que destroem o corpo e a alma. Deus nos livre. O rei Salomão, mais sábio de todos os homens, disse que apenas o tolo faz escolhas estúpidas e depois culpa Deus. Veja Provérbios 19:3. Devemos, então, fazer o máximo para tomar as decisões corretas e evitar transgredir a todo custo. Todos têm de sofrer as consequências e assumir a responsabilidade por más escolhas. Se não tivéssemos livre-arbítrio, não seríamos julgados no tribunal celeste por tudo o que fazemos.
É preciso enfatizar, porém, que mesmo que uma pessoa tenha cometido o pior erro ou a pior transgressão do mundo, depois do fato consumado, ela deve saber que aquela era a vontade de Deus e para melhor. Caro leitor, você deve estar se perguntando como um pecado pode possivelmente ser para o seu bem. Entenda que Deus ajuda cada um a conseguir a retificação de sua alma. Suponha que uma pessoa tenha de superar uma compulsão por comida, especialmente por doces. Talvez Deus permita que essa pessoa coma algo não kasher, por exemplo. Yankee Lee tem um fraco por chocolate e pega uma barra de, de chocolate de leite pensando que não é de leite. A esposa dele o vê e diz: "O que você está fazendo? Você acabou de comer um prato de carne." E ela lhe mostra que o chocolate tem ingrediente de leite. O coração dele se parte. Ele percebe que se seu desejo por doces não fosse tão forte, ele certamente teria sido mais cuidadoso e teria checado o rótulo antes de colocar o chocolate na boca. Ele não teria transgredido a lei que requer 6 horas de espera depois de se comer carne para poder comer algo derivado do leite. Visto que Ian Kelly tem fé, ele sabe que Deus arquitetou o erro ao tirar vantagem de seu próprio livre-arbítrio, tudo com o propósito de ajudá-lo a perceber o que ele deve corrigir, ou seja, sua compulsão por comida e por doces. Tudo o que Deus faz é com a providência divina, precisa e personalizada para as necessidades individuais de cada alma, para facilitar a sua retificação. Assim, tudo é para o nosso bem. Nossas falhas são criadas para nos guiar no caminho correto rumo à nossa retificação individual. Neutralizando Yetzer Hará. Quando depois de um obstáculo melhoramos e buscamos Deus com mais esforço, neutralizamos Yetzer Hará. O Yetzer Hará não é nada mais que heresia. Então, quando percebemos que até mesmo um obstáculo temporário vem de Deus e existe definitivamente para o nosso bem, usamos o poder da emuná, que destrói o Yetzer Hará. Com fé, não nos atormentamos nem ficamos deprimidos ou desesperados depois de um fracasso. Simplesmente analisamos os problemas, tiramos conclusões e tomamos atitudes positivas para melhorar. Esse é um processo de observação, avaliação e ação. Conseguimos um crescimento constante usando as ferramentas que Deus nos dá para subir cada vez mais alto. Se estamos sempre conectados a Deus, observando suas mensagens, nos avaliando e implementando as lições que aprendemos com outros problemas, superamos Yetzer Hará. Assim, ele não tem poder sobre nós. Com fé, usamos os problemas para melhorar. Os obstáculos nos impedem de ficar arrogantes e nos despertam para fazer ainda mais esforço em nosso serviço a Deus. Por isso, pessoas com fé agradecem a Deus do fundo do coração por seus problemas. Eis o exemplo de uma reza de agradecimento. Mestre do Universo, querido Pai, obrigado por sua maravilhosa intervenção pessoal em minha vida. Obrigado por me mostrar minhas fraquezas ao me deixar cometer um erro. Obrigado por me despertar para fazer um esforço maior para me aproximar de você. Eu não teria feito esse esforço se não tivesse passado por aquele problema. Se entendemos que nossos problemas existem para o nosso benefício, podemos cumprir uma lei do judaísmo que muita gente tem dificuldade de cumprir. Temos de agradecer a Deus pelo que é aparentemente mal, assim como lhe agradecemos pelo bom. Tentamos ao máximo fazer as melhores escolhas na vida. Antes do fato, fazemos o melhor para prosperar. Mas depois do fato, sabemos que nossos problemas são também resultado da perfeita e precisa providência divina, e que tudo o que Deus faz é para o nosso bem. A techuvá que vem do amor. A pessoa que agradece a Deus por suas falhas e problemas fica imune à tristeza, à depressão e ao desespero. Ela sabe que Deus faz tudo para o bem, para lhe ajudar a alcançar seu potencial
e a atingir campos espirituais ainda mais elevados. De acordo com o Talmud, se a pessoa faz techuvá motivada por amor, ou o oposto de techuvá por medo de castigo, então suas más ações intencionais, contadas como dívidas espirituais, se tornam méritos espirituais. Como assim? A resposta é simples. Quando a pessoa usa seus erros para ver quão longe de Deus ela está, esses mesmos erros se tornam instrumentos para techuvá. Quando provocam observação, autoavaliação e techuvá, as más ações se tornam méritos espirituais. Ademais, nossos sábios disseram que não entendemos completamente uma lei da Torá até nos depararmos com essa lei. A razão é que podemos aprender muito com um erro se temos fé o suficiente para não perder a cabeça com ele. Erros são estímulos para fazermos um segundo esforço muito forte. Eles também são barreiras para a arrogância e nos encorajam a aumentar nossas rezas em quantidade e qualidade. Com fé, podemos ver nossos problemas na vida, não, na verdade, coisas boas. Há males que vêm para o bem. São, na verdade, como coisas boas, aliás. Há males que vêm para o bem. Sim, muito bom, né? Eu gostei muito de duas partes. Eu tô achando que essa leitura conversa muito com a Paraxá da semana. Demais, demais. Você foi lendo e eu, gente, Então, aí a gente vê a grandiosidade do nosso Deus no que diz respeito à organização, que nós não podemos dar conta de organizar tudo o que ele vem organizando. A gente faz uma coisa na semana, daqui a um pouquinho a gente lê, e é justamente sobre isso que está falando o tal do dito livro. Então, é uma coisa muito impressionante. muito. Me chamou muita atenção a parte que ele diz lá no capítulo no 242. Mais uma vez, isso nos salva de duas armas do Yetzer Hará, a arrogância e a autoperseguição. A arrogância por não colocar Deus no... Senhor, me ajuda com isso aqui. E fazer as coisas às pressas, movidas pelo instinto, movidas pelas emoções, sem governo emocional nenhum, simplesmente reativas àquilo que vem, seja uma outra pessoa, seja uma influência, seja uma música, seja o que for. E depois, autoperseguição. Ó céus, ó vida, como eu sou. Olha como eu sou errada, eu sou um fracasso, eu não sei o que, isso o que. É autoperseguição. Ou seja, nas duas etapas, o eu está no centro e não Deus. Então, Deus precisa estar no centro. A fé, no meu ponto de vista, é Deus está no centro o tempo inteiro. Seja para algo positivo, seja algo aparentemente negativo. A gente precisa ter certeza de que é para o bom, assim como está dizendo ali, que as coisas são para o bom e para o bem, porque ele é bom, e as coisas que ele faz é boa. E outra coisa que me chamou a atenção no 246, esses mesmos erros se tornam instrumentos para techuvá. Isso eu também estava vendo nesse livro Tânia, com o Rabino Ilan, que tô estudando com ele essa literatura. Eu vou comprar esse livro que me parece muito bom, sobre essa perspectiva. O erro faz com que a gente se esforce para aproximar de Deus. Por quê? Porque se a gente vê que a gente errou, a gente vai fazer um movimento de, ai, me perdoa, né? Me desculpa e tal. Essa seria a intenção do erro. E que não é para a gente usar isso como uma desculpa. Então eu vou errar. Então eu vou errar. Porque quanto mais eu erro, mais eu posso ter essa mola propulsora para me achegar ao Senhor. Se eu estou fazendo isso com consciência, então eu vou errar, vou encher a medida de erro para mim poder me aproximar de Deus. Aí eu estou totalmente errada nesse sentido, eu estou dando voz à má inclinação. Mas olhar para nós erradas como algo positivo, se a gente fez erro e a gente estava inconsciente desse erro, ele foi para o bom e para o bem. De que maneira? Não sabemos. Mas o Senhor ocupa tudo. Quando eu estava conversando com as gurias que estavam aqui em casa no final de semana, com a Rose e com a Isaura aqui do grupo, que elas passaram o Shabat comigo, eu estava falando assim, olha, bendito é o Senhor pelo assaltante que roubou minha bicicleta. Imagina se ele não tivesse
Se ele tivesse consciência e fosse um ser pensante, ele não teria roubado. Só que eu também não teria a oportunidade de fazer techuvá naquilo que o roubo da bicicleta me trouxe. Então, eu agradeço a Deus pelo assaltante, porque ele se disponibilizou a estar inconsciente naquele momento e o Senhor utilizou ele. Aparentemente é uma coisa ruim, só que foi para um tremendo bem. Então, ele foi um ser que quis dizer, eu vou ficar, continuar dormindo aqui e o Senhor pode me usar. Quase que ele disse, eis-me aqui, posso, a hora que o Senhor quiser, fazer um algo para mostrar algo para alguém, pode me usar. E ele usou para mostrar algo para nós, como uma mensagem clara de algo que a gente estava indo para um caminho errado. Então, a gente virou a volta, pediu perdão, se arrumou, se ajustou, colocou cadeado e tá tudo bonitinho, arrumadinho. Então foi necessário que a gente possa olhar para tudo que nos acontece, nos mínimos detalhes, como algo que é uma mensagem de Deus, mesmo que se pareça estranho e esquisito no momento. Alguém quer comentar o que vocês pegaram de mais uou nessa porção? Eu acho que o que eu mais peguei foi assim, você começou a ler e eu pensei, gente, tá tudo muito alinhado com o estudo da porção das 7. E eu também, não existe coincidência, mas eu comecei o estudo da Bíblia sozinha, então eu tô na mesma porção. Então, essa semana, eu, eu não quis falar nas 7 horas, porque eu queria mais ouvir. Mas as minhas percepções estavam muito alinhadas também com essa leitura. E eu também, o Senhor falou muito comigo essa semana através dos meus atendimentos. Foram assuntos, isso sempre, normalmente acontece, eu já tenho percebido isso. Mas os atendimentos dessa semana, foi esse o assunto. Então, tudo está muito. Eu fui muito desafiada a falar sobre isso, entende? Eu fui muito exigida nesse lugar da má inclinação. Então, nossa, veio aqui até, está escrito no livro a coisa do álcool, do cigarro. Então, foi muito, muito isso. Eu passei muito por isso. Então, eu fui desafiada a falar sobre isso, a mostrar para aquela pessoa que estava sedenta, né, de uma orientação sobre isso, né? A Ju, hoje, falando da vergonha, esse foi um tema que veio muito. Eu já estou assim, gente, que, Esse que Deus, como diz a Carol, fantástico. é um deusão, né? É um deusão, é um deusão. Esse livro realmente foi um livro que me tirou, me despertou demais, né? E aí a gente pode olhar para isso e para a inteligência que existe por trás do universo, que é Deus. Que não dá pra E gente entender mesmo. não dá para a gente entender, mas tu pensa que é organizado. Então existe uma influência semanal, Sim, quer a gente saiba ou não, ela está ali e o Senhor está nos possibilitando conhecer essa influência. Então isso para mim é tipo assim, meu Deus, que meu Deus. privilégio É, eu conhecer esses tempos do Senhor pré-estabelecidos, a sustentação do mundo através dessas influências, porque é Ele influenciando a porção de Bereshit, o Bereshit, mundo inteiro no judaísmo, toda a galera, onde quer que tenha um judeu, ou aonde quer que tenha um cristão que estuda porções semanais através dessa estrutura, está lendo a mesma coisa. Então, está avaliando a frequência do mundo, sustentando essa frequência. Então, nós estamos sendo envolvidas nisso. E tu pensa, uau, que incrível, que conhecimento incrível, que sabedoria incrível, que proximidade com Deus. Eu olho isso para proximidade. Tipo, meu pai está me contando coisas que ele não conta para todos os outros. sim, é muito bom. É Eu muito acho isso bom. fantástico. É fantástico. É fantástico. E aí isso traz alegria, né? Muita, muita alegria, né? Porque você quer fazer
Você quer fazer um bom trabalho, né? Eu quero fazer um bom trabalho. Eu oro por isso, né? Então, é muito bom você. Hoje, você começou que, nossa, que coisa incrível, né? E o quanto no nosso trabalho é bom, porque eu também atendo muitas pessoas e os cenários semanais são visíveis. São. E ter uma palavra espiritual, já estou acostumando a fazer isso. Para todas as minhas clientes que estão abertas a isso, eu falo: olha, isso que você está vivendo, justamente é o que fala no céu essa semana. Então, traz acalento, tipo, como assim? Não, você não está errada, você está vivendo aquilo que está acontecendo no céu, tá tudo Tá bem. tudo bem, Tá tudo tá tudo bem. É muito bom, né? Infelizmente, eu não tenho, assim, muitas pessoas que eu posso falar sobre isso. Mas eu pude dizer, tá tudo bem, tá tudo bem, bem. sabe? Isso é justamente o que está acontecendo. Esse é o chamado da semana. Ah, muito demais, É, todas. Mas também muito preciso ir e demais. quero falar com o pai. Então, Carol fala, e daí depois a gente encerra e a gente continua lá no grupo. Não, eu ia falar justamente isso, né? Que quando eu comecei a participar da sinagoga, o que mais me impressionou foi o fato deles estudarem todos os anos e todo mundo a mesma coisa, né? Porque na igreja tradicional você estuda um texto aleatório, cada igreja fala uma coisa. É claro que o Espírito Santo convence e conduz muita coisa e tem testemunhos, né? Mas o fato de você se debruçar naquela porção junto, isso traz uma unidade, né, pro corpo. E é muito fantástico isso. Eu fiquei assim, foi uma das coisas que eu mais me chamou a atenção, né? O fato de você estudar a mesma porção e repetir ela, né? Repetir ela sempre. Ela não se torna. Não tem fim. Essa é a verdade. Ela não É, tem fim. É muito E bom. judeu ou não judeu, tá no mesmo lugar, vendo a mesma coisa. Onde que tu clica para ver, tá lá o povo falando a mesma coisa. É Exatamente. impressionante. é Exatamente. verdade. É fantástico. Ó, meu pai. Alguém Ai, vamos, filha, eu quero conversar com você. Eu vim aqui só para te ver, Sheila. Gente, vou lá, beijo. Até. Beijo.